Vivemos em um mundo que nos ensina, desde cedo, a acreditar que precisamos controlar tudo. Controlar o futuro, controlar as pessoas, controlar até mesmo nossos sentimentos. Esse desejo de controle absoluto gera uma sensação de falsa segurança, como se estivéssemos no comando de cada detalhe da vida. Mas, na prática, sabemos que a vida é cheia de imprevistos, mudanças e mistérios. O taoísmo nos convida a enxergar que o excesso de controle não traz paz, mas sim ansiedade. Quando acreditamos que tudo depende de nossas mãos, carregamos um peso insuportável. A filosofia do Tao mostra que a verdadeira força não está em dominar a vida, mas em aprender a fluir com ela. Como a água que não resiste à pedra, mas a contorna suavemente, encontrando sempre um caminho. Essa é a primeira chave. Reconhecer que o controle absoluto é apenas uma ilusão e que soltar um pouco o peso já nos abre espaço para respirar com leveza. No coração do taoísmo existe um princípio chamado Wu Wei, que pode ser traduzido como não ação ou agir sem esforço. Isso não significa preguiça ou inércia, mas sim a sabedoria de agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. Quando tentamos forçar a vida a seguir nosso ritmo, criamos resistência e frustração. Mas quando nos alinhamos ao fluxo do Tao, as coisas acontecem de forma mais suave. Imagine remar contra a corrente de um rio. É cansativo, desgastante e muitas vezes inútil. Agora imagine deixar-se levar pela corrente, guiando levemente o barco. Esse é o Wu Wei. Não lutar contra o inevitável, mas se mover com inteligência junto à vida. É a liberdade de não precisar controlar cada detalhe e ainda assim encontrar direção. Quando vivemos assim, até os desafios se tornam mais leves, pois não gastamos energia brigando com aquilo que não pode ser mudado. Talvez você nunca tenha percebido, mas o desejo de controlar tudo cobra um preço alto. É o cansaço mental de planejar demais, a frustração quando as coisas não saem como esperado, a ansiedade de imaginar 1000 cenários para o futuro. Esse peso invisível rouba nossa paz interior. O taoísmo nos lembra que a vida é um equilíbrio entre yin e yang, entre o que depende de nós e o que não depende. Quando confundimos essas fronteiras, sofremos. Se você já tentou mudar alguém à força, sabe o quanto isso gera conflito e dor. O controle excessivo cria tensão nas relações, nos aprisiona em expectativas irreais e nos afasta da simplicidade. Liberar o controle não significa desistir da vida, mas confiar que nem tudo precisa estar sob o seu comando. O Tao ensina, quando soltamos a corda, percebemos que a vida continua fluindo e que nem sempre precisamos carregar tanto peso para seguir adiante. A natureza é a maior mestra do taoísmo. Observe o ciclo das estações. Nenhuma delas luta para existir. O verão não tenta se prolongar eternamente. O inverno não teme sua chegada. Tudo acontece no tempo certo, sem esforço, sem controle. O rio não tenta controlar suas margens, ele simplesmente segue seu curso. A árvore não controla o vento, mas aprende a balançar com ele. Esse é o convite do Tao. Aprender com a sabedoria natural, em vez de lutar contra ela. Quando tentamos controlar demais, nos tornamos rígidos, como um galho seco que se quebra ao menor sopro. Mas quando aprendemos a flexibilidade da natureza, ganhamos resiliência. Essa é a verdadeira liberdade. Confiar que a vida tem seu ritmo, assim como a lua tem suas fases. Não precisamos manipular tudo. Precisamos apenas estar presentes, atentos, e aprender a nos mover junto ao que é maior do que nós. Mas por que é tão difícil abrir mão do controle? Porque temos medo. Medo de perder oportunidades, medo de sofrer, medo de não estarmos preparados para o inesperado. Esse medo nos aprisiona em um ciclo de tentativas de dominar a vida. O taoísmo nos lembra que o medo é natural, mas não pode ser nosso guia. Soltar não significa perder, significa confiar. Confiar que o fluxo do Tao nos leva aonde precisamos estar. O apego ao controle é como segurar areia nas mãos. Quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa.
A liberdade começa quando aceitamos que não precisamos ter todas as respostas. Existe beleza no mistério, existe crescimento no inesperado, existe paz em confiar que a vida se desenrola como deve ser. Soltar o controle é, no fundo, soltar o medo que nos impede de viver plenamente. Quando soltamos a necessidade de controlar tudo, algo extraordinário acontece. Descobrimos uma leveza que antes parecia impossível. A vida deixa de ser uma batalha e se torna uma dança. A confiança substitui a tensão e começamos a enxergar que muitas coisas se resolvem sozinhas. O taoísmo nos ensina que o Tao está sempre presente, mesmo quando não o vemos. Como o vento invisível que move as folhas, o Tao guia nossos passos de forma sutil. Quando paramos de lutar contra ele, passamos a experimentar a fluidez da vida. A leveza nasce da confiança, confiar que as coisas acontecem em seu tempo, que cada desafio traz um aprendizado, que cada atraso esconde um propósito. Essa liberdade não é passividade, mas sabedoria. É escolher onde agir e onde apenas observar. É viver sem medo de perder o controle, porque entendemos que, na verdade, nunca o tivemos. O excesso de controle não aparece apenas dentro de nós, mas também em nossas relações. Tentamos controlar como as pessoas devem agir, o que devem sentir, como devem nos tratar. Isso cria expectativas irreais e inevitáveis frustrações. O taoísmo ensina que cada ser tem seu próprio caminho, sua própria energia, e tentar moldar o outro é ir contra o fluxo natural da vida. É como querer que o rio siga em linha reta, quando sua essência é ser sinuoso. Quando aprendemos a respeitar o caminho do outro, as relações se tornam mais leves. Aceitar que não controlamos os sentimentos alheios é libertador. Isso não significa se afastar, mas viver em harmonia, compreendendo que a liberdade de não controlar também é um ato de amor. Amar é permitir que o outro seja quem é, sem tentar moldá-lo ao nosso ideal. Essa sabedoria fortalece vínculos e traz verdadeira paz. Outra forma de controle comum é o desejo de controlar o tempo. Queremos que tudo aconteça rápido, que as respostas cheguem já, que os resultados apareçam sem demora. Mas o tempo segue seu próprio ritmo, e lutar contra ele só gera frustração. O taoísmo nos convida a enxergar que cada momento é perfeito em si. Quando corremos atrás do futuro ou ficamos presos ao passado, perdemos o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. Liberar o controle do tempo é aceitar que cada coisa floresce em sua estação. A pressa nos cega, a paciência nos guia. O Tao não corre, mas tudo se realiza. Essa é uma lição poderosa. Não precisamos acelerar a vida para que ela aconteça. Precisamos apenas estar atentos ao agora, porque é no agora que a eternidade se revela. Dentro do taoísmo, existe um conceito profundo: o valor do vazio. O vazio não é ausência, mas espaço para que algo novo surja. Quando enchemos a vida de controle, não deixamos espaço para o inesperado, para o mistério, para a criatividade do Tao. Soltar é abrir espaço. Assim como um vaso só é útil por causa do vazio em seu interior, nossa vida só ganha novos sentidos quando permitimos espaço para o que ainda não conhecemos. O vazio nos assusta porque parece incerteza, mas é nele que o Tao se manifesta. Não controlar é permitir que o vazio fale, que o invisível mostre caminhos que nunca imaginaríamos. Esse é o segredo. No vazio existe liberdade, e na liberdade existe plenitude. Chegamos à essência deste ensinamento: a liberdade de não controlar. Essa liberdade não é indiferença, mas confiança. Não é desistência, mas sabedoria. É aceitar que a vida tem um ritmo maior do que nossos planos e que há paz em dançar com esse ritmo. Quando aprendemos a não controlar, experimentamos uma liberdade que não pode ser roubada. O coração se aquieta, a mente se abre e a vida se torna mais leve. Essa é a essência do taoísmo: fluir com o Tao, viver em harmonia,
saltar o peso do controle. Essa liberdade é o presente mais precioso que podemos nos dar. Dentro do taoísmo, existe um conceito profundo: o valor do vazio. O vazio não é ausência, mas espaço para que algo novo surja. Quando enchemos a vida de controle, não deixamos espaço para o inesperado, para o mistério, para a criatividade do Tao. Soltar é abrir espaço. Assim como um vaso só é útil por causa do vazio em seu interior, nossa vida só ganha novos sentidos quando permitimos espaço para o que ainda não conhecemos. O vazio nos assusta porque parece incerteza, mas é nele que o Tao se manifesta. Não controlar é permitir que o vazio fale, que o invisível mostre caminhos que nunca imaginaríamos. Esse é o segredo. No vazio existe liberdade, e na liberdade existe plenitude. Chegamos à essência deste ensinamento: a liberdade de não controlar. Essa liberdade não é indiferença, mas confiança. Não é desistência, mas sabedoria. É aceitar que a vida tem um ritmo maior do que nossos planos e que há paz em dançar com esse ritmo. Quando aprendemos a não controlar, experimentamos uma liberdade que não pode ser roubada. O coração se aquieta, a mente se abre e a vida se torna mais leve. Essa é a essência do taoísmo: fluir com o Tao, viver em harmonia, saltar o peso do controle. Essa liberdade é o presente mais precioso que podemos nos dar.